Estamos de volta e a gente está de volta de joelhos aqui no cenário do programa. Olha, a gente tem essas novas diretrizes aí para os primeiros socorros. Então o doutor vai explicar para a gente. E eu vou fazer o procedimento aqui porque sou leigo, então o doutor vai poder me dizer tudo que eu estou fazendo errado, que talvez sejam as mesmas dúvidas aí que você está em casa também tenha. Então, doutor, eu tenho lá uma pessoa que está desacordada. Uhum. Qual a primeira coisa que eu faço? Chame a pessoa. Então, para não ter nenhum tipo de demora, você pode chamar. Se é senhor, senhor, senhor. Se é uma senhora, 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 não perca tempo nisso daí. Então, pode chamar. Chama uma vez, se a pessoa não atender... Se a pessoa não atender vigorosamente, não é tipo assim, a pessoa está dormindo, aí você, olha, não quero saber. Você tem muitas vezes uma situação que a pessoa aparentemente está caída, né? E precisa você saber imediatamente o que está acontecendo com ela. Tá. Então pode chamar. Leilane, acorda, Leilane. Pode falar mais alto. Leilane, acorda. Você está vendo que ela não acordou. Leilane está dormindo. Então chame alguém, ou dormindo, ou está em parada. Ou está em parada. Chama a emergência. Primeira coisa, chama a emergência, antes de começar o procedimento. Exatamente. Qual o número? 192. 192. Então, você chama, por exemplo, alguém que está aqui e diga assim, rápido, chame o serviço de emergência, telefone 192. Tá. Pode chamar. Loren, vai lá, chama o serviço de 192, porque a Leilane está desacordada. Tudo bem, ok. Se ela não respira e não responde, o que você vai fazer então? Começar o processo. Isso. Essa é a grande diferença. Eu só estou fazendo essa pausa aqui porque antigamente você fazia o boca a boca. Uhum. E agora, o que se preconiza para o leigo é que você faça massagem cardíaca contínua. Por que essa mudança? Porque as pessoas não sabiam fazer direito o boca a boca, é isso? Ou porque não tem tanto tentar salvar a Leilane primeiro, aí eu te falo no final. Tá bom. Pode começar. Mãos assim. Eu não sei nada, doutor, você tem que me explicar. Mãos entrelaçadas, estica a mão. Ok, estica bem. Aqui no meio do tórax, entre os mamilos ou entre a posição imaginária dos mamilos, pode colocar aqui. Isso, um pouco mais para frente. Pode massagear. É essa parte aqui que tem que ficar? É essa parte da região hipotenar. Aqui no meio. Aqui no meio. Então é essa parte aqui da mão que vai ter que ir no peito da pessoa. No meio do peito. No meio do peito. Pode começar. Bombeia. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 100 por minuto. Pode ir mais rápido. Assim? Isso, 100 por minuto. Calcula aí. Tem algumas musiquinhas que usam para ver a pessoa saber que é 100 por minuto, mas assim, se você não sabe, está nervoso, nessa velocidade está ótimo, excelente. Mas ainda não chegou a emergência, pode continuar massageando. Cansa, né? Cansa, por isso que a gente usa muito, estica o braço e usa a parte de trás como um apoio. Um apoio, para não ficar a força toda no braço. Não se preocupe que eu não vou deixar você usando todo o programa, vai. Olha, Wagner, eu encontrei, pode continuar massageando, eu encontrei esse aparelho aqui no shopping, por exemplo. Isso daqui, você sabe o que é? É o famoso desfibrilador. Exatamente. É um aparelho que pode ser usado por leigos. Então, enquanto a pessoa continua... Tem, inclusive, uma regra. Num determinada quantidade de pessoas reunidas, precisa ter um aparelho desse, não é isso? Exatamente. Em locais onde exista circulação diária de mais de 1.500 pessoas, a maioria, uma grande parte de estados, eles têm uma lei que precisa ter um desfibrilador. Entendeu? Até foi naquela época que o jogador morreu em campo. Isso, e tal, que né? é o jogador do São Caetano. E isso daí é uma necessidade, não é como se fosse um extintor de incêndio hoje em dia. E como se usa isso? Então vamos descobrir? Vamos. Aperta o ON, a tecla de início. Antes de conectar qualquer coisa? Antes de conectar qualquer coisa. E isso aqui é como? É carregado com bateria? É carregado com bateria. Mas agora a gente só precisa saber que tem que ligar. Não, mas se ele tá desligado lá em casa, eu preciso saber, né? Se você tem um desfibrilador desse, eu quero te visitar. Ninguém tem em casa. Exatamente.
Posicione eletrodos no tórax do paciente. Ele vai dando as explica, informações. Ele é Encaixe autoinformativo. o conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca. Então, olha só aqui. Então, mas agora, se eu não tenho ele em casa, se eu tenho ele em locais públicos, não vai ser um profissional que vai usar esse aparelho? Você nota que ele é autoexplicativo. Aham. E você tem, se existe uma emergência, se não existe um profissional de saúde ali, naquele momento, você tem o direito de usar dentro de uma situação que nós vimos. Olha, você chamou ajuda, chamou o 92, você chamou pela paciente, ela não respondeu, você começou a massagear e ela nem se mexeu, ou seja, ela está em parada cardíaca. Existe uma situação que você tem que agir rápido. Então, assim, para a utilização do DEA, você não precisa de automaticamente ser um profissional de saúde. Qualquer você precisa, pessoa pode usar. Exatamente, contanto que siga as regras, né? Que você tem uma pessoa parada ali, não é para você brincar. Então, você ligou, ele disse para colocar os eletrodos, ele tem 2 eletrodos, você vai colocar ele um Posicione acima, eletrodos no tórax do paciente. outro embaixo, Encaixe conector dos eletrodos E ele na co- entrada, perto da luz que pisca. ele vai analisar. Analisando o ritmo cardíaco. Então, E- coloca, Não toque o paciente. Não toque o paciente. coloca um dos eletrodos bem aqui e Isso. outro embaixo. Choque Exatamente. recomendado. Ele mostra normalmente a posição. Às vezes a pessoa tem um A face do marca-passo paciente. e você diz para as pessoas se afastarem. Choque agora. Pressione o botão laranja. Aperta o botão laranja. Agora. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação Aí você começa a massagear de novo, Mesmo com o equipamento aqui. mesmo com o equipamento. Aí Toda começa de vez que novo. ele for parar, ele vai te dizer para parar, ok? Não vamos continuar porque, na verdade, ele vai a cada ciclo de 2 minutos. O ideal é que se você está em algum local e tem 2 pessoas, as pessoas a cada 2 minutos elas troquem, porque cansa. Para ter o vigor aí de começar tudo de novo. Exatamente. Agora, a gente tem um bebezinho aqui. Só vamos fazer com um bebê um pouquinho diferente. Exatamente. O bebê, ele ainda, a causa de parada no adulto, a principal causa de parada, ela é a arritmia cardíaca por uma fibrilação ventricular, por uma artéria entupida. Se você tem um bebê, a maioria das vezes a causa é por hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. Então, o que acontece? No bebê, se for um bebê recém-nascido, você vai pegar e colocar 2 dedos na linha aqui entre os mamilos e você também vai fazer 30 vezes para cada 2 ventilações. A diferença aqui é que aqui você pode soprar na boca do nenê, sopra 2 vezes e você continua massageando. Alguns casos, que isso daqui é quase um recém-nascido, você pode até fazer isso daqui Com em ele cima nos braços. Com ele nos braços. Como é o que a gente vai intercalando? 30 massagens para 2 ventilações. Tá, e aí volta 30 massagens Exatamente. O mais importante, se tem muitas informações, comprima rápido e forte. Na criança não tem uma medida, então seria em torno de 1/3 da largura aqui do tórax. E, assim, em relação ao adulto, que eu gostaria de pegar e salientar mais, porque aqui é um pouquinho mais raro de acontecer. Não se preocupe, se você tem uma situação real de parada, não se preocupe, eu sou leigo. Cardiopulmonar. A gente tem que desligar porque, na verdade, você viu que ele continuou contando, ele Era a continuou hora que ele ia analisando. dar uma outra descarga de repente. Exatamente, se fosse necessário. Mas o que é mais importante vocês saberem é o seguinte... Vamos lá para trás agora, doutor. Sim. Ficamos de joelho Chega de ficar de joelhos. Exatamente. O mais importante é você saber se você é um leigo e você está realmente numa situação de emergência, massageando, não se preocupe. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Você é a pessoa que está ali. Comprima forte, rápido, pelo menos 100 vezes por minuto, pelo menos 5 centímetros, permita que o tórax volte, entendeu? E assim, será que tem risco de quebrar uma costela? Será que tem risco de alguma coisa? Isso não importa naquele momento. Você tem que salvar uma vida até chegar ao serviço de emergência. É lógico que se a pessoa ela está acordada, se tem um outro quadro diferente, o tratamento é diferente. Se uma pessoa tem uma epilepsia, se ela tem uma convulsão, isso daí dá para ver claramente que a pessoa se movimenta, a pessoa respira, são outros tipos de tratamento. Mas
você sabe o que é mais importante aqui? Quando foi feita essa mudança sem o boca a boca, a sobrevida das pessoas que elas esperavam a ambulância chegar, que era de 5% de sobrevida, ela aumentou até 30%. Ou seja, você salva muitas vidas fazendo RCP, mesmo por pessoas leigas. Muito bem. Doutor, tem várias perguntas que chegaram aqui da internet e a gente vai fazer agora, então, tirar a dúvida aí dos nossos telespectadores. Deixa eu só pegar aqui as perguntas, programa ao vivo, chegando muitas informações e a gente vai se movimentando pelo cenário sem conseguir se movimentar. Olha, Berton Lins, que tipos de exames preventivos devem ser feitos com relação ao coração? Isso depende muito da idade e do que a pessoa vai fazer. Então, um check-up, ele vai depender do cardiologista que vai ver a pessoa, mas alguns exames que são feitos. Um teste básico é o teste ergométrico, que é aquele que você anda na esteira e faz um eletro. Enquanto você anda na esteira, ele detecta se a pessoa tem algum grau de obstrução nas coronárias. Eu acho que, de repente, mais importante até do que a gente falar de cada exame é o seguinte, de quanto em quanto tempo a gente deve procurar um cardiologista para que ele peça os exames necessários? Olha, a gente diria que a partir dos 40 anos, anualmente. A partir dos 40 anos, anualmente. E se você tiver algum tipo, até os 40 anos, você tiver algum tipo de fator de risco, o pai ou a mãe que teve um infarto antes dos 55 anos de idade, ou então arritmias, você procure o cardiologista, ele vai determinar qual é o tempo. Isso já responde a pergunta da Giovana Eugênia aí, né, Giovana? A Ana Paula dos Santos Dantas, qual o problema em ter a pressão muito baixa? A gente sempre fala do problema da pressão muito alta. Ela deu um exemplo aqui de 90 por 60. Olha, 9 por 6, né? Eu diria o seguinte, existe uma ideia um pouco errônea em relação a essa situação, porque é o seguinte, pressão baixa, a gente só considera baixa se impede a pessoa de fazer atividades normais. Se a pessoa desmaia, se a pessoa vai levantar, de repente começa a se sentir tonta. Do contrário, tudo bem. Do contrário, tudo bem. Ana Nunes, um senhor de idade que toma remédios para dormir, mas não dorme, com doses aumentadas. Isso pode de alguma forma prejudicar o coração? O sono ele é muito importante para o coração. Então, pessoas que têm algum tipo de ronco, não todas as pessoas que roncam, mas uma pessoa que tem especificamente uma doença chamada apneia de sono, isso daí pode causar problemas cardíacos. Em relação ao caso específico aí, não dá para dizer com certeza, mas a privação de sono, ela causa aumento da adrenalina e pode causar aumento da hipertensão. E nesse caso pode prejudicar. Então, Ana Nunes, procurar um médico aí, tá bom? Suzy Santos, tenho 16 anos e sinto pontadas no peito. Pode ser um problema de coração ou outra coisa? Provavelmente pode ser outra coisa, porque a dor compatível com infarto ou angina, ela é uma dor em aperto ou em ardência. Ela costuma acontecer com uma idade mais elevada. E, assim, para o homem e a mulher, existem em torno de 25 causas diferentes que podem causar dor no peito. E, na verdade, você tem que ir com o médico para que ele possa determinar se isso tem alguma coisa a ver com o coração. No caso específico do que ela falou, não. Tá. Francimar Oliveira da Silva, tenho uma dúvida. Tomo remédio para pressão, posso parar de tomar por minha conta ou só com autorização do médico? Eu mesmo vou responder, não pode. Tô certo, doutor? Tá assinado. Você já sabe pegar e fazer cirurgia, já tá dando a prescrição, passa lá depois para pegar o certificado. Pois é. Ana Paula Lopes, dor no peito e falta de ar. É sintoma de algum problema cardíaco? Pode ser de acordo com a situação da pessoa. De repente, a pessoa não sentia isso antes. Começa a andar 50 metros, 100 metros, começa a sentir um peso no coração. É aconselhável você procurar um cardiologista e ver se isso não é, de repente, uma angina ou algum outro problema de saúde. Tá. Dá tempo? Mais produção? Não, acabou. Mais uma. Beth Souza Lima. Toda vez que corro ou faço qualquer atividade que me exija um esforço a mais, meu coração acelera muito. Isso é normal ou tenho que procurar um médico? Olha, depende. Se isso daí acontece, se ela não está acostumada a fazer exercício físico e de repente quer começar uma atividade, começa uma atividade muito elevada, quer fazer uma corrida, é normal que o organismo ele vai estranhar.
Então, nesse caso, se não for uma situação dessa, se surgiu mesmo em atividades normais, procure um médico. Tá. Se não, procure uma academia, faça um aconselhamento para iniciar algum tipo de atividade física. A Flavinha Couto, depois de instalar essas placas de gordura nas artérias, aquela que o senhor mostrou pra gente, é possível reverter apenas mudando os hábitos alimentares? Olha, na verdade, você consegue segurar o processo e você consegue diminuir a progressão. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela acaba fazendo um pouquinho das coisas que é para fazer, ou então ela acha que um chazinho X, a erva tal, ela vai conseguir resolver todos os problemas. A pessoa pode prevenir problemas, existem problemas que não vão sair mais, mas você pode, com hábitos saudáveis, evitar que eles apareçam precocemente. Tudo bem, tinham mais perguntas aqui, mas eu não tenho tempo aqui, junto com o doutor, de responder. Só o seguinte, quem ganhou as 2 camisetas aí, do pessoal que participou com a gente, Ana Nunes e Berton Lins. Acho que eu até li uma pergunta aqui do Berton Lins. Então, você pode encaminhar pra gente aí seu endereço completo por mensagem, só por mensagem, não vai pôr seu endereço aí na internet, hein? E você também pode colocar o tamanho da camiseta, PM ou G, tá bom? Amanhã a gente tá de volta, a gente não tá ao vivo, mas você vai aproveitar e vai assistir o nosso programa sobre adrenalina, que tem tudo a ver aí com os problemas cardíacos também, com a saúde do nosso coração. Você vai acompanhar esse nosso programa, foi a Semana da Saúde aqui no seu programa, né? E a gente também tem a nossa receita de pavê de morango. Ficou gostosa essa receita, me deu água na boca só de lembrar que eu já a comi. Então amanhã a gente tá de volta às 5 horas da tarde. Doutor, muito obrigado. Uma satisfação. Foi imensamente explicativo, instrutivo. Espero que o senhor volte outras vezes aí. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que vocês tenham uma boa saúde com um excelente coração. Parabéns pelo Dia do Cardiologista. Obrigado. Parabéns aí para todos os cardiologistas, mãe, familiares de cardiologistas. Parabéns aí pelo dia de vocês, viu? Um abraço, a gente se encontra amanhã às 5 horas da tarde. Não vai perder, é o seu programa.